Muito bem. Então está aqui o terceiro momento, falando sobre igreja terapêutica. Hoje a gente vai chamar a atenção para o seguinte, olhe, membresia aberta. Membresia aberta. Igreja com membresia aberta. Né? Porque por ser associações, né, as igrejas terminaram fazendo membresias fechadas. Não é qualquer um que pode ser membro, e não é querer, entendeu? São fechadas, mas estamos orientando uma igreja sadia, uma igreja terapêutica, ela deve ter membresia aberta. Vamos ver aqui alguns aspectos que a gente quer chamar atenção para isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa explosão, né, convidando para o culto, para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Então tá aqui, membresia aberta. Primeiro item que a gente chama atenção é o seguinte, Jesus não tinha uma lista de membros. Jesus não tinha. Jesus, antes de multiplicar os pães, ele não passou uma listinha para as pessoas botarem os nomes delas. Entendeu? Jesus, quando andava de cidade em cidade, ele não tinha uma listinha e dizia, né, quem são as pessoas que vão acompanhá-lo. Então, essa listinha de membros, isso não é da prática de Jesus Cristo. Ele nunca ensinou sobre isso, nunca orientou sobre isso. É uma invenção humana. Tem vários motivos, mas é uma invenção humana. E isso atrapalha para que a igreja de Cristo seja terapêutica. Porque ela tranca as portas, né, para as pessoas. Entendeu? A gente cai nisso, a gente cai nesse extremo. Então, primeira coisa é a questão da membresia ser aberta. Muito bem. Aí diz aqui, uma lista assim de membros, né, de uma igreja, é um artifício para criar compromissos com as pessoas. Seu nome está aqui, então você tem compromisso com o grupo. Você tem vários compromissos com o grupo, porque seu nome está aqui, senão a gente tira seu nome. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. Entendeu? Em lugar nenhum isso é ensinado pela palavra de Deus. Isso é uma invenção humana. Pode ser bem intencionada, mas é uma invenção humana que traz prejuízos. Aliás, no mundo, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente não pode só abraçar as coisas por causa de um lado positivo. A gente tem que abraçar também lembrando do lado negativo e considerando, porque às vezes o lado negativo é mais prejudicial do que os benefícios do lado positivo. Tá bom? Então, a lista é um artifício para forçar compromissos das pessoas. Segundo, a lista a lista de membros, né, de membresia, atende à legislação e não à fé. Não atende a uma fé. E demonstra ser aqui não há uma fé. Entendeu? Olha aqui, a obra... a gente termina demonstrando que não confia na obra do Espírito, ou seja, o Espírito não é confiável. Eu tenho que botar o nome para que a pessoa se comprometa. Eu não posso confiar que o Espírito esteja fazendo a obra na vida dela. Então ela vai ser irresponsável, ela vai ser isso, vai ser aquilo. Então eu vou botar o nome dela para ela se sentir comprometida. Então é uma coisa bonita que demonstra uma coisa feia, falta de confiança. 5. Todos que queiram. Então, a igreja de Cristo, a igreja terapêutica, é uma igreja que deve estar aberta para todos que queiram. Todos. E todos entram como membros. Entendeu? Como membros. Eles querem entrar, então entra como membro. Então vamos ver aqui. Com função e qualificação diferente. Como acontece no hospital. Como é que acontece no hospital? Quando uma pessoa doente chega ao hospital, ela não vai ser a diretora do hospital, ela não vai ser a médica, ela não vai ser a enfermeira,
ela não vai ser a recepcionista, ela vai ser uma pessoa enferma que está no hospital. Ela vai ser tratada como alguém enfermo que chegou no hospital. Quem é enfermeiro vai ser enfermeiro. Quem é diretor vai ser diretor. Quem é médico vai ser médico. Então tem uma função específica, disponível. Uma pessoa doente pode chegar a ser diretor? Sim. Mas ele tem um caminho a percorrer para chegar àquela qualificação. Uma pessoa doente pode se tornar recepcionista? Sim. Mas não é um imediato. Ela vai ter um caminho a percorrer para chegar a ser uma recepcionista. Entendeu? E é tão importante quanto o diretor. Então está aqui para todos que queiram, né? Devem ser acolhidos, né? Os que chegam, os que ficam, os que saem e os que voltam. É como no hospital, né? As pessoas que adoecem, são curadas e vão para casa e depois voltam com a mesma doença, o hospital não bota a mão na cintura e diz, de novo? De novo você aqui? Não. O hospital vai tratar dela. Vai cuidar dela, vai acolhê-la. Independente se ela já foi ali 200, 300, 400 vezes, não importa. Ela vai ser sempre acolhida. O papel da igreja é esse, né? O que mais? Aí tem cada tipo de membro com critérios. Então, eu chego como, né? Eu chego na igreja e digo, eu quero fazer parte desse corpo, né? Então, eu sei, para chegar a ser de uma determinada função, onde eu entendo que eu vou ajudar muito esse corpo, eu vou ser bênção para esse corpo, tem alguns critérios. A igreja estabeleceu esses critérios. Tudo bem. Mas eu não concordo. Então vai para outro corpo. Por que tem que ser nesse corpo? Vai para outro corpo, onde você concorda com a maneira que aquele corpo tem. Não há problema. Entende? Então, acolhidos chegam, cada tipo de membro com critérios, cada um escolhe onde fica melhor. Então, qual é a função que eu acho que dá certo para mim nesse corpo? É essa aqui. Quais são os critérios para estar aqui? Esse. Eu me submeto ou não? Eu não concordo. Pronto, vou para outro corpo. Olha, eu quero fazer essa função. Posso? Pode. Então faça. Eu não tenho que fazer uma guerra naquele corpo porque as regras que foi estabelecida por eles, não é? Eu quero quebrar. Não dá certo ali, vou para outro lugar, né? Todos sabendo dos seus limites. Essa função está submetida a essa outra função. Essa função tem a responsabilidade desta e desta atividade, coisas assim, tá bom? Como é um organismo mesmo que está funcionando. Isso para que a igreja seja terapêutica, saudável. Lugar de doentes é no hospital, realmente. Lugar de doentes, lugar de pessoas pecadoras é na igreja. Como pessoas que estão iniciando. Não é como diretor e como, entendeu? Então a igreja deve estar aberta e ter orgulho, alegria daquela pessoa estar ali no convívio com elas. Confiados que o Espírito faz a obra é outra coisa importante, não é? Às vezes a gente cria determinadas classes para fazer a pessoa ser parecido com a gente. Não. A gente deve confiar de que o Espírito Santo de Deus sabe fazer a obra dele, sabe cuidar das pessoas, sabe zelar daquela pessoa, sabe orientar. É descansar no Espírito. Então tem muita coisa que a gente se esforça, que a gente sua, que a gente se gasta, não é? Mas na verdade aquilo é uma demonstração de que a gente não está confiado de que o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. Aí a gente vai e corre para fazer na frente, porque acha que é importante a gente fazer. Mas na verdade é uma demonstração de falta de fé. E por último, as pessoas são mais importantes. É outra coisa importante que uma igreja terapêutica precisa compreender.
As pessoas são mais importantes do que as instituições. As pessoas são mais importantes do que tudo mais. Todas as coisas é semelhante ao que Jesus falou em relação ao sábado, tá? As pessoas estavam entendendo que todo mundo tinha que se submeter ao sábado. Jesus disse não. O sábado foi feito para o homem, para o bem do homem, e não o contrário. Então, as instituições existem dentro e fora da igreja para beneficiar o ser humano. Se não for ao indivíduo, ao coletivo. Porque, às vezes, o que beneficia aparentemente o indivíduo prejudica o coletivo. Não. Só é benéfico para o indivíduo aquilo que é benéfico para o coletivo. Então, diante disso, aquilo que é benéfico para o coletivo é mais importante, né? Está em função do bem do coletivo. Então, a igreja, para ser terapêutica, ela tem que entender isso. As pessoas não têm que se submeterem, né? Essa instituição é que vai trabalhar para se submeter ao bem do coletivo. Isto é um corpo sadio que vai produzir saúde para todos aqueles que convivem nele. Tá bom? Não pode acontecer o que outro dia aconteceu, não é? Que em nome de uma determinação da igreja, as pessoas perseguiram, né, numa determinada igreja, perseguiram o membro da igreja e o membro chegou ao ponto de um suicídio. Igreja não é para isso. Entendeu? A igreja deve ser um lugar para a saúde e não para essa enfermidade, essa doença de atender o que está estabelecido. As coisas devem funcionar para o bem do homem, como Jesus agiu em relação às pessoas. Tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui, a gente se despede, a gente louva a Deus por esse dia e a gente confia que amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente estudar, conversar um pouco mais a respeito da misericórdia, do amor de Deus, da revelação de Deus para com todos nós. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.